pelas maravilhas, benefícios que tens feito ao teu povo. Tu tens falado nesta noite, através do louvor, da tua palavra, das orações, mas agora eu quero continuar ouvindo a tua voz esta noite, Senhor. Fala para cada um de nós. Todos nós precisamos ouvir a tua voz de pé. Ó Senhor, tu és o Deus que cumpre tudo aquilo que tem falado em nossas vidas. Ó Deus, e tudo isso eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Toma o teu sangue em tuas mãos, ainda usa como instrumento desta noite para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos poderem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus esta noite estamos na presença do Senhor Jesus para adorá-lo, para bendizer na beleza da sua santidade. Amados, nosso pastor precisou se ausentar devido a um compromisso, mas estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no quarto Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós louvamos a Deus em ver esses jovens pregando, falando, anunciando a palavra de Deus. Eu estava ali lembrando, né? A gente vê os jovens pregando e a gente fica lembrando da nossa juventude na igreja, né? Igreja pequenininha, tinha poucas pessoas, mas os jovens também pregavam com todo fervor e com toda alegria a palavra de Deus. A vida do crente ela é sofrida, irmãos, mas o que diferencia é o fervor e a alegria que nós vivemos esta vida. Glória a Deus. João capítulo de número 11, e eu quero ler para a igreja os 4 primeiros versículos do capítulo 11. Os irmãos encontraram, digam amém. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Meus amados irmãos, nós lemos uma porção da Bíblia, uma porção riquíssima para o nosso conhecimento, para a expressão do Evangelho, e quando nós observamos os milagres feitos por Jesus, e que todos eles nos trazem grandes ensinamentos. Este milagre do capítulo 11, eu tenho certeza que você já o leu, já releu, e já ouviu muitas pessoas falarem sobre a vida de Lázaro, sobre a vida de Marta e sobre a vida de Maria. Esse capítulo 11, ele registra o 7º milagre de Jesus no Evangelho de João, o 7º e o último milagre, e o maior milagre público de Jesus registrado por João, está neste capítulo de número 11. No capítulo de número 11, nós iremos ver que Jesus quis mostrar àqueles que estavam presentes que a morte era só um sono, não era nada duradouro, era só um passaporte para coisas melhores que Jesus tinha preparado. Então, o capítulo 11, ele vai mostrar-nos que naquela pequena aldeia aconteceram ali algumas coisas importantes que eu quero falar para vocês. Nesta noite eu quero pregar a palavra de Deus sobre o seguinte tema: as 3 provas da fé. Nós estamos em um cenário muito simples, muito humilde, mas
essas 3 provas da fé que Jesus fez àquele povo no capítulo de número 11. A primeira prova que eu quero vos falar esta noite é a ausência de Jesus naquele ambiente. Nós estamos falando de alguém que era amigo de Jesus. No versículo de número 17, se não me falha a memória, você vai ver que naquele instante, do desenrolar da história, acontece uma das frases mais lindas da Bíblia, que a Bíblia diz: e Jesus chorou. Chorou por quê? Porque Jesus reconheceu a amizade, a compaixão, a cumplicidade que ele tinha com aquela família. Porém, entretanto, todavia, como estamos falando de prova, como estamos falando da ausência de Jesus, a ausência de Jesus no coração do homem, ele pode provocar alguns sintomas. Alguns sintomas podem serem provocados com a ausência de Jesus: o vazio existencial, a falta deste Jesus. O primeiro sintoma que eu quero falar nesta noite, que a ausência de Jesus pode provocar, se chama a solidão. Você já parou para pensar em uma pessoa que se sente só, uma pessoa que não tem um companheiro, uma pessoa que não tem ninguém para conversar, uma pessoa que vive isolada? Uma vez eu estava assistindo uma reportagem de alguém que vivia na floresta, isolado, sem ninguém para conversar. Aquela pessoa, ela em vez de evoluir, ela irá regredir, porque não vai ter ninguém para conversar, não vai ter ninguém para discutir as suas necessidades, para falar de alguma coisa. Então, a solidão, e até mesmo dentro do campo da psicologia, é o berço ou é o início de uma depressão. Existem muitos crentes que alguém até diz assim: mas como pode o crente entrar em depressão? Ora, se ele encontra, ou se ele fica por muitos e muitos dias trancado em um quarto, sozinho, solitário, sem ninguém para conversar, é um passo que ele está à beira da depressão. Infelizmente, a depressão é uma das doenças que mais causa suicídio, mais causam mortes dentro até do meio cristão, do nosso meio. A solidão, a depressão. Então, a solidão, e existiram alguns fatos na Bíblia, como Lucas capítulo 15, a partir no versículo 17, a Bíblia diz nessa parábola do filho pródigo, que quando ele foi embora, gastou tudo que tinha, gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo. A Bíblia diz que ele caiu em si, e quando ele olhou ao seu redor, não tinha mais amigo, não tinha mais amiga, não tinha mais ninguém. Ele estava solitário, sozinho, sem ninguém. Então ele percebeu que aquilo que ele tinha feito era errado, e a Bíblia diz que ele desejou estar ao lado do seu pai. Por isso ele retornou para sair daquela solidão. A Bíblia diz, irmãos, eu quero ler para os irmãos Salmo de número 35. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 35 e o versículo de número 22. Salmo 35 e o versículo de número 22. A Bíblia diz assim, Salmo 35 e o versículo de número 22: Tu, Senhor, o viste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Ou em outras versões, não se afaste de mim, não me deixe solitário, não me deixe sozinho. O salmista entendeu que nas batalhas da vida nós não podemos vencê-las se nós estivermos sozinhos. Nas batalhas e nas lutas cruciais que são travadas todos os dias, você, nós não podemos vencê-las sozinho. Nós não podemos matar o leão ou o urso ou o que quer que seja se nós tentarmos sozinhos com as nossas próprias forças. Então o salmista disse: Senhor, eu não quero ficar solitário, eu quero que o Senhor não se alongue de mim, não se distancie de mim. Existem inúmeras coisas que podem, com certeza, trazer com que Deus se distancie do homem, né? Salmo de número 106 e o versículo, Salmo de número 106 e o versículo de número 14, a Bíblia diz assim, Salmo 106, o versículo de número 14, o 13 e 14: Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, o conselho do Senhor,
mas deixaram-se se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na sua solidão. Então, na tentação do deserto, o Senhor, todas as vezes, se você prestar atenção na leitura da Bíblia, todas as vezes que o povo pecava, Deus olhava para Moisés e dizia: o teu povo. Quando o povo se arrependia, Deus dizia: o meu povo. Na expressão do texto, o Senhor como que deixou eles sozinhos, eles se transgredirem entre si, porque o coração do povo era um coração disposto a tentar ao Senhor e estar distante de Deus. Esta solidão é uma solidão provocada pelo homem, mas a solidão que eu estou falando aqui da ausência de Jesus é a mesma que aquela família em Betânia sofreu. Eles queriam que o milagre fosse instantâneo. Você sabe, a irmã até aqui que antecedeu falou que as pessoas vivem um momento das coisas instantâneas, das coisas rápidas. As pessoas querem pegar o seu alimento, colocar no micro-ondas, com 1 minuto, 2 minutos já está pronto e sair. E isso as pessoas também trouxeram para a igreja, trouxeram para a vida espiritual. Elas querem que os milagres sejam instantâneos, elas querem que as bênçãos alcancem elas querem que as portas estejam escancaradas, elas querem que a chave chegue na sua mão rápido, elas querem tudo. Mas quando se fala para elas retribuírem, ou para elas darem o primeiro passo, ou para elas iniciarem, elas correm, porque querem uma vida de facilidades. Nós encontramos e nós vemos nos nossos dias um evangelho muito maltrapilho. Existe um livro, eu esqueci o escritor, que diz assim: o evangelho que Paulo nunca pregaria. É o evangelho que muitas das vezes a gente ouve, é um evangelho em que as pessoas estão ligadas muito no que é da terra. Mas irmãos, nós não somos daqui. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui é passageira, é momentânea, é de repente, é como diz a Bíblia, é num abrir e fechar de olhos. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Então, se a nossa visão está só na horizontal, eu preciso pedir a Deus: Senhor, me dê uma visão vertical, para que eu consiga enxergar o que o Senhor tem preparado para mim, para a minha vida. Então, a ausência de Jesus naquela família, ela provocou solidão. E, em segundo lugar, a ausência de Jesus, ela provocou debilidade. Marcos capítulo 14, versículos 66 ao 72. A Bíblia diz que quando Jesus foi entregue e levado pelos oficiais romanos, e até no momento Pedro esboçou uma reação, cortou a orelha do soldado mal, mas o Jesus disse: não é assim, Pedro, que se deve fazer. Colocou a orelha de novo, fez um milagre ali e Pedro saiu. E quando Jesus foi preso e aquela multidão ali, a Bíblia diz que uma moça olhou para Pedro e disse: Pedro, aliás, disse para ele: esse daí é um deles, esse daí é um deles. Aí Pedro disse: não, eu não sei nem quem é. Aí veio outra pessoa e disse: não, ele estava lá, ele é um deles. Pedro estava sentindo a ausência de Jesus, e a ausência de Jesus provocou em Pedro debilidade. Ele não tinha forças para assumir a posição daquele que ele era. Alguém olhou para ele e disse: não, mas você é um deles, você fala como um deles. Por mais que nós tentemos esconder, irmãos, glória a Deus, glória a Deus, nós não conseguimos nos esconder, glória a Deus. Por mais que você chegue no ambiente e diga assim: mas ninguém me conhece, aqui eu posso fazer de tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, aqui você pode até fazer o que você quiser, é lógico, é evidente, mas saiba que você é conhecido. Você é conhecido, nós somos conhecidos no mundo espiritual. E existem pessoas que praticam o que querem. Aí alguém diz assim: mas aquele rapaz, aquela moça é crente, eu conheço ele é assim, assim, mas como pode ele estar fazendo assim, 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 assim? No mundo espiritual, irmãos, nós somos conhecidos. Então, Pedro ficou fraco e não assumiu a sua posição. E quando negou o Senhor,
ele lembrou das palavras de Jesus dizendo: antes que tu me negues 3 vezes, antes que tu me negues por 3 vezes, cantarás o galo. Então, quando ele sentiu aquele peso, ele sentiu a sua fraqueza, a sua debilidade, da ausência desse Jesus maravilhoso. Eu quero nesta noite dizer para você que tanto eu, você, nós precisamos da presença deste Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Nós podemos cantar bonito, muito bom. Nós podemos pregar bonito, muito bom. Nós podemos ter uma voz muito eloquente, muito bom. Mas se nós não tivermos a presença deste Jesus, os nossos cultos serão frios. Nós continuaremos feito estátuas. Nós continuaremos feito alguém sem vida. Somente Jesus produz vida no seio da igreja. Somente Jesus produz vida no coração do crente. Somente Jesus produz vida no coração do pecador. É só Jesus. A Bíblia diz, irmãos, Provérbios capítulo 24, versículo de número 10, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. A Bíblia diz assim: e se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força será desta manhã pequena. O que a Bíblia quer dizer com este provérbio? É que quando você estiver na adversidade, é que quando você estiver na luta, você não fique aí catengando, chamando alguém e dizendo: irmão, eu estou tão fraquinho, que se passar um passarinho soprar eu caio. Aí a Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Glória a Deus, glória a Deus. Aí você pode perguntar: mas irmão, como é que eu me mostro forte? Ah, meu amigo, só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. É Ele quem fortalece os nossos pés, é Ele quem firma os nossos pés na rocha. E quem tem os pés firmados na rocha, não tem obstáculo que Ele não consiga vencê-los, ultrapassá-los, porque a rocha é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Terceiro, a ausência de Jesus, ela produz tristeza. A ausência de Jesus produz tristeza. Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11, a Bíblia diz que existia ali um cortejo fúnebre, e o cortejo era do filho único de uma viúva. A Bíblia não diz seu nome, a Bíblia não fala os pormenores da sua história, mas só de observar o texto você entende que era uma mulher sem esposo e tinha um único filho que com certeza lhe provia o sustento, e agora perdeu a única esperança do seu sustento, da sua alegria, que era o seu filho. Era a cena trágica que o inimigo das nossas almas estava se banqueteando com aquilo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, e até acontece um fato interessante, né? Alguns estudiosos discordam, outros não, mas a Bíblia diz que ele tocou no esquife. Alguns dizem que o esquife era o caixão, outros dizem que era o próprio defunto, mas Jesus tocou, e no momento que Jesus tocou, a Bíblia diz que aquele moço, aquele cortejo fúnebre parou. Por que parou? Porque a morte bateu em retirada. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus chega, irmãos, a morte precisa, tem que bater em retirada. Aleluia, aleluia. O que é que o Salmo 30, abra sua Bíblia aí. O que é que o Salmo 30, você conhece esse versículo? Salmo 30, e o versículo de número 5, olha o que a Bíblia diz: porque a sua ira dura só um momento. A ira de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Há versões que diz assim: o choro pode durar uma noite inteira. Aleluia. Mas a alegria vem pela manhã. Bendito seja
Quando a tristeza abateu o coração daquela família de Betânia, glória a Deus, é evidente que eles estavam esperando com pressa que aquilo fosse solucionado. Em quarto lugar, a ausência de Jesus, ela produz esterilidade. E o que é esterilidade? As pessoas não conseguem produzir. Olha só, Êxodo capítulo 33, eu vou até ler aqui, Êxodo capítulo 33, o versículo de número 15, 33 e 15, Moisés estava com o povo de Israel no deserto, e para os irmãos terem uma ideia, muitos sabem que ali estavam mais de 2 milhões de pessoas junto com Moisés naquele deserto. Quando a gente abre a Bíblia e critica os irmãos porque reclamaram porque não tinha tempero, reclamaram porque não tinha cova, reclamaram porque não tinha veste, reclamaram por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, você imagina mais de 2 milhões de pessoas buzinando no ouvido de Moisés, dizendo: a gente quer isso, a gente quer tempero, a gente quer cebola, a gente quer isso, a gente quer aquilo. A realidade é bem diferente do que a gente pensa. Então, diante daquilo, tendo que avançar, tendo que conquistar a terra que o Senhor o reservou para ele, Êxodo capítulo 33, versículo 15, então disse-lhe Moisés ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, Moisés entendeu que se não fosse a presença de Deus, ele não conseguiria avançar com os irmãos. Ele sabia que a ausência de Deus produziria esterilidade. Ele não conseguiria vencer as batalhas que estavam por vir, e não eram poucas, eram muitas. Eu preciso nesta noite que você saia daqui nesta noite entendendo que sem Jesus eu não consigo vencer. Aleluia, glória a Deus. Eu não consigo vencer as batalhas da vida com a ausência de Jesus. Eu preciso que Ele esteja no ambiente. Eu preciso que Ele faça de mim um vaso de honra para a sua glória. Alguém se converteu, aí chegou a profecia na boca de um profeta e disse: vai ali na rua direita, porque lá tem um homem que tu precisa ungir. Quem é ele? É Saulo. Vou nada, vou não. Aí o Senhor disse para ele, capítulo 9, versículo 15: vai, porque ele é para mim um vaso de honra. Eu quero dizer para você nesta noite, glória a Deus, quando nós estamos diante da presença de Jesus, não tem obstáculos que possam acabar, ou denegrir, ou colocar para baixo. Eu sei que existem situações que nós até nos cambaleamos um pouco, mas eu tenho a certeza que esse Jesus que produz que a nossa terra se torne fértil, Ele não abandonou, glória a Deus. Por mais que esteja demorando, e eu vou chegar lá, por mais que esteja demorando, glória a Deus, mas a visão nossa que está demorando, mas a visão dele é diferente da nossa. A visão nossa é que demora muito, mas a visão dele é que existe uma agenda de Deus, e a agenda de Deus precisa ser seguida. E talvez a sua vez não chegou agora, glória a Deus, mas talvez a sua vez chegue amanhã, ou depois de amanhã, mas um dia a sua vez vai chegar, porque a agenda de Deus está registrada, ou melhor, está registrada na agenda de Deus. Desse texto aqui, a ausência de Jesus, ela provocou solidão, ela provocou debilidade, ela provocou tristeza e ela provocou esterilidade. A segunda prova da fé que eu quero falar nessa noite é sobre a demora de Jesus. A demora de Jesus. Vamos voltar lá para o texto. Vamos
está com a sua Bíblia aberta, João capítulo 11. Volte lá para o texto de João, capítulo 11. Glória a Deus. Eles esperavam ansiosamente que Jesus viesse acudir-los. E versículo 6, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar e tornais para lá? Olha só, Jesus recebeu a notícia, e alguns historiadores dizem que a distância de Betânia até onde Jesus estava era de cerca de 32 quilômetros. Então, o mensageiro que foi levar a informação a Jesus para fazer aquele percurso, ele demorava cerca de 1 dia. Quando o mensageiro saiu da casa de Lázaro para ir levar a mensagem a Jesus, no percurso, Lázaro já havia morrido. Quando ele chegou a Jesus com a mensagem dizendo que Lázaro estava enfermo, Jesus usa a expressão, versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Versículo 13, versículo 11: assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertar. Os discípulos ficaram sem entender. Alguém está dizendo que ele está morto, e Jesus está dizendo que ele dorme. Ele dorme. Então, quando o mensageiro chegou até Jesus, foi cerca de 1 dia. Jesus recebeu a informação. O que a Bíblia diz? Que ele passou mais 2 dias no lugar, não saiu de lá. E com certeza as dúvidas cruéis permearam a mente daquelas moças, e dizendo: ele não nos ama, ele não esteve conosco. Glória a Deus, ele ama-nos. Porque ele não veio tão rápido? Porque ele não veio depressa? Porque ele demora tanto? Será realmente que ele vem? Será realmente que ele me ama? Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes as pessoas já pararam para dizer assim: será que realmente Jesus me ama? Será que realmente ele se importa comigo? Será que o Deus, como eu ouço falar, que está no céu, entronizado entre os querubins, que João no Apocalipse tentou descrever como realmente eram os céus, mas as suas palavras não foram suficientes para descrever a glória que tem lá no céu, e ele usou as palavras humanas para descrever. Será que um Deus tão grande, ele se agacha para interagir, interferir na minha história? Eu quero dizer para você esta noite que um Deus tão grande como você pensa, ele é muito maior do que o que você pensa. Mas quero dizer para você que ele sim, ele se agacha, ele se abaixa para ouvir o que você está sentindo, o que você está precisando, o que você necessita. Ele se agacha para lhe enxergar. Talvez o esperar não seja tão simples para nós. A irmã disse aqui que já espera 33 anos pela sua bênção. Eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia diz
que Abraão esperou por 25 anos pelo Senhor. Quando o anjo apareceu a Sara e disse: darás à luz um filho, e ela riu naquele momento. Passaram-se 25 anos para que Deus cumprisse o que tinha lhe prometido. Quando os discípulos estavam em uma grande tempestade, a Bíblia diz que Jesus só foi até eles quando chegou a 4ª vigília da noite. Na última vigília, deixou eles lá balançando o barco para lá, para cá, vai afundar, não vai. A tempestade tremia, balançava, e Jesus só observando: eu vou deixar para a última vigília da noite. Na 4ª vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus foi lá: calma vento, calma tempestade, porque a agenda de Deus diferente da nossa. Ele poderia ditar uma ordem, como disse para a filha de um oficial romano: quando tu chegares em casa, tua filha já vai estar curada, e ela já estaria curada. Mas não, o plano de Deus é diferente dos nossos planos. Em uma só palavra, ele poderia expelir a morte, mas ele disse assim: eu vou ficar aqui 2 dias. E quando ele disse que ia voltar, os discípulos entraram em desespero, dizendo: mestre, como é que a gente vai voltar? A gente quase foi apedrejado lá, eles quase nos expulsaram. Aí chegou Tomé e disse: olha, o negócio vai ficar feio. Se a gente voltar para lá, ele vai nos matar. Eita, glória a Deus. Tomé pensava que ia morrer apedrejado. Como tem crente que pensa também, porque o barco está balançando para lá e para cá, ele pensa que vai morrer afogado. O desespero tão grande em cima do barco, e Jesus está dormindo, dizendo: eu não morro afogado, eu não morro afogado, eu não morro afogado, eu não morro afogado, eu vou morrer lá na cruz. Glória a Deus. Tu vai voltar, mestre? Vou. Aí Jesus volta, e quando Jesus volta, um dia para chegar a mensagem, mas 2 dias na cidade, 3. Jesus volta, e a Bíblia diz que Jesus chegou lá em que dia? No 4º dia. Chegou Jesus lá no 4º dia. E vamos ler aqui, versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falasse do seu repouso. Então Jesus lhe disse claramente, vamos pular essa parte, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 32 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele perguntou: crê nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre te chama. Vamos pular aqui o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, se o Senhor tivesse mudado o seu plano, se o Senhor tivesse mudado a sua agenda, se o Senhor tivesse colocado ali no micro-ondas, seria bem mais rápido para nós. Meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se
e disse: aonde puseste o moço? A terceira prova da fé se chama a morte de Lázaro. E para alguns judeus rabinos naquela época, eles criam que uma pessoa que morresse até o terceiro dia, ela poderia ressuscitar, voltar dos mortos. Era uma crença rabínica. Só que essa crença também dizia que a partir do terceiro dia, ou seja, no quarto dia, somente Deus poderia fazer tornar-se a vida. E no quarto dia, Jesus chegou lá, e diante do túmulo, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Santo Agostinho, ele nos diz que se Jesus tivesse dito vem para fora e não tivesse chamado o nome de Lázaro, todos os mortos das sepulturas teriam saído daquele lugar. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. A sua mensagem foi direta, a sua mensagem foi diretiva, a sua mensagem tinha um alvo, a sua mensagem tinha alguém para ser alcançado. Glória a Deus. Nesta noite eu quero dizer para você: a mensagem de Jesus tem um alvo, tem um objetivo. Não é para as paredes, é para um coração sincero e quebrantado que Ele quer encontrar em nós. A gente vai encerrar. Eu quero pedir a você que fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar com o último texto. Quero encerrar com o último texto essa noite. 1 Coríntios capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A nossa herança, a nossa vida aqui, ela passa muito rápido. E nós queremos saber esta noite, se tem alguém essa noite que pensou que a sua vida pode mudar, que a sua vida é tão rápida, é tão passageira, e que quer esta noite entregá-la ao Senhor Jesus. Veja aí do seu lado. Vou pedir à banda que toque um corinho para nós fazermos o convite esta noite. Tem alguém entre nós, glória a Deus, que quer entregar a sua vida a Jesus? Olha aí do seu lado, glória a Deus. Eu sei que a gente passa lutas, a gente passa provas, mas diante da morte está o Jesus que nós servimos. E na carta de 1 Coríntios, ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele venceu a morte. E quem venceu a morte tem autonomia para dizer para nós que Ele é a ressurreição e a vida. Vê aí do seu lado se tem alguém essa noite que quer